E a gente está de volta com o Seu Hoje em Dia. Você vai aprender uma receita muito gostosa que dá para fazer para sua ceia de ano novo, dá para fazer ao longo do ano também, que é muito prática e muito gostosa. Se você nunca fez nada, essa é uma receita que você de casa vai conseguir fazer, porque ela é simples e vai surpreender muita gente, até porque ela é muito gostosa. É um tender bolinha, o que facilita porque não tem o osso, e a gente consegue cortar, deixar de uma forma prática para você servir também, para as pessoas terem facilidade de servir à mesa. Olha, é o seguinte... Tender é o tender bolinha. Nem sempre o tender bolinha é tão bolinha quanto parece. Celso, muitas vezes o tender é igual você, meio quadradinho, igual um dadinho assim, ó. Tá vendo aqui, ó? E a gente deve até escolher o melhor lado para cortar ele. Então a gente vai colocando e testando todos os lados para ver qual. No seu caso não tem problema, né? Meu não, eu sou bolinha. No seu caso... Não tem problema, não tem problema. Pode ser, né? Aí, qualquer lado. É o seguinte, ó. Aqui a gente vai fazer os cortes e a gente nunca vai até o final. Vai quase até cortar e para aqui, tá? Primeiro truque, se você gostar das fatias mais grossas, você pode deixar mais grosso. Ou vai cortando mais ou menos com meio centímetro, de um para outro, tá ótimo. Aí a gente vai fazer o seguinte, numa panela, vai aquecendo um pouquinho de azeite. Então aqui, enquanto eu estou cortando, vou deixar a panela aquecendo e vou colocar azeite. Então você vai regando aqui de azeite. Cadê o Raul? O Raul gosta de cozinhar, né, Raul? Esse tender, olha a história desse tender. Há mais ou menos 12 anos atrás, no Natal, muita gente pediu uma receita prática, rápida e de última hora. E eu pensei nessa receita porque é rápido, vocês vão ver que é muito prático e qualquer pessoa consegue fazer, mesmo aquelas que não têm habilidade nenhuma na cozinha, porque você acaba pegando as coisas que você tem em casa pronto e consegue fazer. Então é fácil, é só você. Até você consegue, Celso. Não, aí não é quase qualquer pessoa. É, quase. Quase todo mundo. Tá, obrigado. Deixa eu corrigir, quase todo mundo consegue. Aí é o seguinte, ó, a gente vai cortando aqui até o final. Aí os temperos que a gente vai usar são temperos simples, louro, o cravo. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente vai dourando mais ou menos uma cebola no azeite que a gente colocou direto aqui na panela e pode estar picadinho. Se você não gostar, pode ser triturado, não tem problema. Aqui a gente pega os cravos, só para dar um sabor e se você quiser tirar depois, não tem problema. A gente vai colocando aqui, ó, vai espetando o cravinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá dando para ver? Você pode espetando em cada um dos cortes que você deu. Então é simples, para temperar um cravo em cada gominho que você cortou, em cada fatia, você vai colocando em todos. Aí ali, junto com aquela cebola, a gente pode colocar 2 folhinhas de louro. Então, 2 folhinhas de louro que vão dar o sabor a essa receita. Você, Percival de Souza, você que, junto com o Renato, um dos maiores comentaristas da televisão, e a gente aprendeu muito com vocês, o Renato me passou uma receita muito gostosa que eu fiz esse ano, uma receita típica italiana, e você é um profundo conhecedor de vinho, de culinária também. Essa receita é simples, não é? Pelo menos você gosta de comer, não gosta, Percival? Pelo menos isso, né? Eu prefiro a parte final aí, né? Tô te olhando atentamente, né? Quando tá pronto. Nem ouso tentar aprender, né? Hã? Se o Zucatelli não consegue fazer nada, você imagine eu, que eu me espelho muito no Zucatelli. É mesmo? É. Me surpreende. Obrigado, mestre. Não, olha, eu vou dar um depoimento aqui. O Celso conseguiu virar um omelete, coisa que pouca gente consegue virar como ele virou, viu? É verdade, é verdade. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado. É isso aí. Eles são meus amigos há muito tempo, viu, Edu? Eu sei, chamei as pessoas erradas para comentar. Desculpa, eu errei, tô brincando. Ó. Aqui é o seguinte, então a gente pôs o azeite, pôs a cebola, pôs o tender cortado já dessa forma. Inclusive a gente pode depois servir esse tender dessa forma. Aqui eu tenho o suco de 2 laranjas. Aqui, ó, 1 xícara de chá de vinho branco. Então a gente pode colocar vinho branco. Se você não quiser colocar nada alcoólico, faça só com os sucos, não tem problema. Aí, aqui é o seguinte, a gente tem abacaxi em calda, tem figo em calda e pêssego em calda. Você usa as frutas que você quiser, enfim, as frutas que você tiver, ou as frutas que você mais gostar. É o seguinte, a fruta em calda, ela é doce. Então a gente vai usar a calda para cozinhar e as frutas para colocar aqui no meio. Então a gente pode ir colocando aqui, ó. A gente pode colocar os abacaxis. Então as frutas em calda já servem como acompanhamento do prato, o que facilita bastante e dá um sabor especial. Então a gente colocou aqui o abacaxi e aí a gente coloca a calda de abacaxi para cozinhar junto, ó. Aí você vai falar assim, mas vai ficar muito doce? Não. O que a gente pode fazer aqui é um truque legal, a gente pode colocar um caldinho de legumes, que vai dar sabor, já tem o sal também. Então a gente coloca para cozinhar junto aqui um caldo de legumes. Então essa calda vai ficar um pouco doce, mas não muito por conta do sal que já tem no caldo.
Aí, eu vou colocar aqui, então. Coloquei o abacaxi, o suco do abacaxi em calda. Aqui eu vou colocar o pêssego. Deixa eu colocar o pêssego aqui. A gente vai intercalando aqui o pêssego. Celso, tá prestando atenção? Sempre, tá gostando? sempre. Se alguém tiver alguma dúvida, eu tenho aquela dúvida, né? Qual dúvida que Vai você demorar? Tô com Não, fome. isso daqui é rápido. Aliás, como é de última hora, você não estava prestando atenção no começo da Tava, não prestou tava, sempre tava prestando atenção. É rápido, A gente Celso. estava prestando atenção, independente falei- do telefone ter tocado, mas eu falei assim, você faz com uma maestria, uma facilidade. Eu só me lembro quando você falou corta o tender, eu só me lembro disso. Você pôs tantas coisas depois, mas com uma simplicidade, com uma maestria. Se eu for fazer, não vai dar certo. Vai, lógico que vai. Aqui eu coloquei, ó, o abacaxi em calda, a calda do abacaxi. O pêssego em calda, a calda do pêssego. Se você quiser fazer com outra fruta, pode também. Aqui eu vou colocar o figo, pode ser o figo em calda também, não tem problema. Fica gostoso. Oi? A Nina tem uma pergunta. É que se o tender é da virada, você também vai virar que nem ele virou o omelete? Não, na verdade, esse daqui você pode inclusive servir dessa forma, não precisa virar. E o que facilita no corte, você deixa quase até o fim. Então ele mantém a estrutura dele e depois para servir a mesa é muito fácil. A pessoa corta e corta o pedaço que ela tem. Acho que eu nunca fiz uma culinária com tantos convidados. Eu deveria ter... Agora eu estou parando para conversar. É o que acontece, o que acontece aliás, na vai dar casa pra de todo muita mundo isso gente. É quase uma sabatina. Hein? Se você Dá para gosta- todo mundo? Oi? Vai dar para todo mundo? Vai, esse daqui, mas aquele dá, tá? Uma fatia para cada um dá. Quem quiser um pouquinho mais doce, pode colocar um pouquinho de mel aqui e vai dar um dourado também na receita que fica gostoso. Quem não gostar da receita, por exemplo, com uma fruta em calda e você quiser fazer com as próprias frutas tradicionais, você pode fazer a mesma receita. Fala assim, Edu, não quero nada de doce e tal. O que você faz? Você pode usar um caldo de legumes e pode usar uma fruta fresca. Por exemplo, você pode cortar um figo fresco e colocar aqui para cozinhar também, não tem problema. Então você pega o figo, lava ele direitinho, esfrega bem de levinho para não destruir o figo. E daí você pode usar o figo dessa forma. Aqui, mais um pouquinho. Aqui, doutora Adriana está ali atrás, doutora Rita também. Estão gostando? Tá indo direitinho? Tá indo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tá uma delícia, tudo eu quero um direitinho? pedaço. Rosana, vamos lá. A gente tem que servir na própria panela, né? Porque não tem como tirar isso daí, vai desarrumar tudo. Então, facilita quando a gente faz uma receita e faz na própria panela. E hoje é uma tendência, já há muitos anos, em países da Europa, se cozinha na panela, até porque mantém essa tendência, vem do risoto também, que as pessoas fazem. E com a simplicidade que as pessoas têm, eu visito casas no Brasil inteiro, muitas vezes as pessoas não têm nem aonde servir. Então, você fazer na panela, você mantém a comida aquecida e coloca algum suporte na mesa que sirva. O Fábio Arruda muitas vezes falou sobre isso também. Muitas vezes as pessoas não têm o três. O que vale, caprichar, assim, uma panelinha bem cuidada, bonitinha, com cabo, Não né? vai fazer que nem precisa- aquele pessoal que cozinha miojo no capacete da moto, né? No acampamento, na isso virada aí. do ano, descobre, pega a água do mar no capacete da moto. Eu já fiz. Faz um miojo e temperado. tempera o A Kézia, olha, a macarrão. Kézia tem um palpite aqui, fala. E olha, é uma receita que os pais podem fazer com as crianças. Olha, Super legal, fácil de viu? criança fazer junto. Kézia, você falou uma coisa super importante. Tem muitas crianças que não comem um tipo de alimento, algum ingrediente, enfim. Os pais... O quê? Você falou, essa receita aí é fácil para o pai fazer com as crianças ou o miojo no capacete? Não, a miogização já passou, né? Senão nós vamos ter que fazer 3 minutos de silêncio aqui. Mas as crianças, muitas vezes, não gostam de comer determinado alimento. A melhor forma, na minha opinião, de fazer a criança comer, eu vejo isso pela minha filha, por exemplo, ela não gosta de rúcula, mas adora omelete. Você faz o omelete com a rúcula e vai colocando um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. E outra coisa é colocar a criança para participar. Ela se sente útil naquilo que ela está fazendo, ela se sente importante. Você fala, olha, se esse ingrediente que você está colocando, o pozinho mágico aqui, você está colocando, não der certo e você não fizer direitinho, não vai ficar gostosa. Ela fica até curiosa para comer. Então, eu já vi crianças comendo de tudo, o Celso e a Cris sabem. Até a culinária serve para muita coisa, inclusive para terapia de crianças especiais. Então aqui, ó, montamos tudo. Aqui a gente pode colocar depois as frutas que vocês tiverem aí, ou sobrou alguma coisa do Natal, enfim, você pode usar. Aqui no final, a gente coloca aquilo que a gente quer que mantenha a consistência e não fique cozinhando. Essa receita aqui é só finalizar dessa forma aqui e depois
está prontinho, você pode servir. Aprender uma receita prática, gostosa, tenho certeza que vai agradar a todo mundo. Você pode fazer com as frutas, se você quiser com as frutas em caldo, vai ficar doce. Ou você pode fazer com as frutas frescas e colocar um caldo de legumes, vai ficar gostoso também. Você vai aprender agora a fazer um arroz com lentilha e aquela cebola caramelizada. É muito simples. A cebola é o seguinte, a gente tem que colocar uma quantidade de óleo e você pode fazer no óleo. Eu vou medir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 colheres de sopa mais ou menos de óleo. Você pode colocar a cebola, aqui eu tenho mais ou menos 2 cebolas, para fazer aquela cebola caramelizada que eu tenho aqui até do lado da panela. Demora mais ou menos uns 20 minutos na panela para ela ficar dessa forma. E a gente tem que fazer desse jeito. O truque aqui é você não ficar mexendo toda hora. Se você mexer, ela vai parar de queimar, de tostar e não vai ficar com aquele sabor docinho sem você colocar açúcar algum na receita. Então aqui a gente põe mais ou menos 2 cebolas para essa quantidade de óleo que eu falei. E é mais fácil você fazer no óleo essa receita do que no azeite. O azeite vai dar sabor na cebola e vai tirar aquele adocicado que a gente quer para fazer o nosso arroz com lentilha. O arroz com lentilha, você pode usar o arroz cozido que você tem, sobrou algum pouco de arroz, você quer fazer uma receita diferente, você pode fazer. Então, aqui eu tenho mais ou menos 2 xícaras de chá de lentilha, sem a calda da lentilha, já pronta, já cozida. Se você quiser fazer com a lentilha pronta, você pode também. Aí a mesma quantidade. Aí você escolhe, se você tem mais arroz, quer fazer com mais arroz, não tem problema. Mais ou menos a mesma medida de lentilha, para 2 xícaras de lentilha para 2 de arroz, você coloca direto na panela. E muitas vezes você consegue transformar aquilo que você tem simples e tal. Ah, Edu, quero fazer com grão de bico, eu tenho grão de bico, alguma outra coisa, para não fazer o arroz sempre igual, da mesma forma. Aí aqui a gente pode colocar salsa, mais ou menos 2 colheres de sopa de salsa. Então a lentilha, o arroz, a salsa. A gente pode colocar, se você gostar, você pode colocar uma pitada de cravo e uma pitada de canela. Então aqui uma pitada de canela e aqui o cravo. Experimenta um pouquinho, se você tem dúvida se você gosta ou não, pega um pouquinho, separa a parte, experimenta e sente o sabor. Se achou muito forte, coloca menos, ou se você não quiser, faça da mesma forma sem colocar a canela e o cravo. Aí aqui a gente mistura e aqui eu vou colocar amêndoas em filetes. Você que acompanha a gente em todo o Brasil, você quer usar castanha do Pará, castanha de caju, você pode usar também, tostada. Se você quiser fazer com amendoim, fica gostoso também. Você usa aquilo que você tem, aquilo que você mais gosta, enfim. Aqui a cebola, se a gente começar a olhar em volta, ela começa a querer queimar em algumas partes. Você deixa dessa forma. Se começar a escurecer demais, daí você faz o seguinte, quando escurecer, começou a escurecer, você vai lá e dá uma mexida. Daí você para aumentar novamente a temperatura do óleo. O que acontece é que a cebola tem muita água e aqui soltou bastante água. Essa cebola soltou bastante água, então a gente deixa, tostou, começou a queimar, você mexe e deixa novamente para atingir novamente a temperatura. Aí, esse arroz, a gente vai colocar essa cebola que a gente caramelizou praticamente ali no óleo, a gente pode colocar aqui e fica muito gostoso. Você pode fazer em casa, tenho certeza que vai agradar todo mundo. Ah, Edu, não quero fazer com lentilha, quero fazer só o arroz com a cebola. Faça que vai ficar diferente. Se você quiser fazer um bife, por exemplo, simples de carne, fazer o arroz com a cebola, vai combinar. E combina com macarrão também. Essa cebola fica muito gostosa se você quiser fazer um macarrão, vai ficar demais. Aqui, então, você tem os 2 pratos que são rápidos, simples e muito gostosos, vale a pena.